Sucessão familiar. Muitas famílias sofrem na hora de tratar esse assunto em casa. Será que todos os filhos têm perfil para assumir a empresa dos pais? Para não aumentar ainda mais essa muito e essas dificuldades, nós vamos conversar agora com o consultor Bennett Inchef. Bom dia, Bennett. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, todo filho tem condição e perfil para assumir a empresa dos pais? É claro que não, embora que isso é sonho de 99% dos pais, né, que gostariam que os filhos assumissem seus negócios. Mas na verdade, talento e às vezes vocação são coisas absolutamente diferentes daquilo que você imagina para o seu filho. Eu mesmo estou sentindo esse problema lá em casa, né? Eu tenho 3 filhos, agora graças a Deus um está começando a assumir. Então, obviamente que eu vejo isso com bastante, vamos dizer assim, intimidade esse assunto. Segundo, eu acho que é um problema de genética, né? Porque quem funda uma empresa acaba tendo uma relação de amor com a empresa. E começa a ter um grande problema, como eu conheço muitos industriais, que tem um problema muito sério de transferir isso para alguém. Porque é fácil você transferir a propriedade de um outro para um terceiro, mas a sua própria propriedade é muito difícil. E até porque alguns empresários que eu conheço, como eu conheço um gaúcho, ele está com 73 anos e acha que vai viver até 280 anos. E, portanto, ele não está nem pensando em preparar uma sucessão. Quais são os caminhos? Na verdade, o caminho que todo empresário gostaria é de passar para os filhos. Se isso não é possível, dá para profissionalizar a empresa. Eu conheço algumas que são profissionalizadas e são empresas familiares. E o terceiro, se nada disso acontecer, vende-se a empresa. Mas isso E por que a gente tem que fazer isso? Porque nesse período de transição, a empresa fica muito vulnerável, o clima fica com muita tensão, os empregados sofrem bastante, os fornecedores têm desconfiança, os bancos começam a ficar preocupados. Então é um período assim muito conturbado na organização e por essa razão é que é um assunto que deve ser tratado com muito tempo, com paciência e principalmente com muita conversa. Você falou nos empregados, Bennett, a gente nota que quando essa sucessão não é bem feita, existe inclusive um desrespeito dos funcionários em relação ao novo sucessor. Isso é muito complicado dentro de uma empresa. Em muitas empresas acontece isso. O indivíduo é filho, é nomeado diretor ou presidente da organização e daí para frente ele começa a dar ordens. E claro, nem sempre ele está preparado. Eu mesmo conheci algumas organizações aqui que depois de centenas de anos, né, ou de dezenas de anos, as empresas na terceira, na quarta sucessão acabaram não conseguindo ser infelizes, o que não foi muito legal. E dá até para aprender a se preparar para isso. A Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, tem um curso sobre sucessão nas empresas familiares. Os frequentadores são donos de empresas que estão preocupados com a sucessão, filhos de empresários que vão assumir as empresas dos pais e também profissionais que trabalham em empresas familiares e querem saber como agir. O professor desse curso é um empresário e consultor que assumiu a direção da empresa da família e virou especialista no assunto. A sucessão é um processo de caminhar juntos, né? A família tem que participar de alguma maneira sempre do negócio para poder ter uma relação com ele. Sim, não necessariamente trabalhar no negócio, mas se interessar, se educar de algumas questões de gestão a nível contábil, né, financeiro e tudo mais, para pelo menos aprender a fazer perguntas inteligentes. Pelo menos saber cobrar de alguém. Exatamente, e poder saber quem é que sabe as coisas, né? Então, às vezes, o empresário cuida do seu negócio, mas a esposa não tem o conhecimento disso. Na falta dele, ela é pega de surpresa da situação e vai ter que, pelo menos ela vai ser, na lei, a que vai tomar as decisões dali para frente, por exemplo, na falta do seu esposo. Como é que ela vai começar se ela não sabe nem quem é o contador da empresa, quem são os advogados, quem são os gestores, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento para saber para onde que a coisa caminha, né? Pelo menos saber quem é a pessoa de confiança, no caso de uma contingência X, lá, por onde começar, né? A gente viu aí que é um trabalho árduo, não é, Bennett? Não. Quanto tempo antes tem que ter esse planejamento? A gente viu também o professor falando da questão da mulher também estar por dentro dos negócios da empresa. Isso é muito importante quando um filho, de repente, não vai querer assumir essa empresa. A sucessão envolve a família como um todo, inclusive aqueles que vão ficar como acionistas fora, influenciando eventualmente as decisões, o que é perfeitamente normal e é razoável que seja isso. O grande problema é que muitas pessoas não entendem que o ciclo de vida de uma organização pode ser muito diferente do ciclo de vida das pessoas. Nós, quando chegarmos 70, 80, 90 anos, vamos morrer. A empresa não precisa morrer. Esses dias eu conheci uma empresa que, familiar na Europa, na Bélgica, ela tem 600 anos. Então ela passou um monte de gerações e eles foram muito bem sucedidos em fazer com que essa transição corresse nesse período todo. Então, você que é empresário, que está nos ouvindo agora,
tem uma empresa. Às vezes você não tem um filho com vocação para o teu negócio, ele nem quer ser bailarino, quer ser cantor, quer ser qualquer outra coisa na vida, deixa ele ser feliz. Mas ensine ele a ser empresário, ser só capitalista. Às vezes se você tem ações, você pode pelo menos ter uma ideia como é uma empresa e influenciar nessas decisões. Então dá para fazer isso também. E eu tenho recomendado sempre aqueles 3 caminhos mesmo. Tenta passar para o filho, não deu, ou para a esposa, né, se for o caso. Não deu para passar, profissionaliza, né? Porque é possível você, e eu conheço muitas organizações hoje que tem uma estrutura profissionalizada e a família fica no conselho. E a terceira, nenhuma dessas deu certo, venda a empresa que você vai ser feliz e distribui o dinheiro, que todo mundo sabe o que fazer com o dinheiro, por mais bobo que seja o filho, né? Legal, Beth. Obrigada, um bom dia para você. Mais na Gazeta do Povo de domingo e de terça-feira. Isso aí, obrigado. Um bom final de semana para todos nós. Para você também. Obrigada.